Quando será que é vantajoso incluir um dependente na declaração? Você quer saber mais sobre isso? Quer aprender a fazer esse cálculo? Então fica comigo depois da vinheta. Olá, meu nome é Thalita Kuroda, eu sou contadora, sócia do escritório Contabilidade Facilitada Assessoria e professora na Escola Contábil. Se você ainda não conhece a Escola Contábil, nela você encontra tudo o que precisa para iniciar a sua carreira na contabilidade, desde preparatórios para o exame de suficiência do CFC, para os exames de qualificação técnica, perito e auditor, além de cursos de prática contábil, mentorias, ferramentas, comunidade exclusiva e muito mais. Mas se você não é da área e precisa de assessoria contábil, seja para sua empresa ou para sua pessoa física, também pode entrar em contato conosco. Os links estão aqui na descrição. Mas hoje nós vamos falar sobre declaração do imposto de renda, mais especificamente, quando é vantajoso você incluir dependentes na sua declaração para diminuir a base de cálculo do imposto. Em regra, é mais vantajoso quando os dependentes não possuem rendimentos tributáveis, como filhos que são menores de idade e não têm renda. Mas, por exemplo, se você tem a sua mãe ou seu pai que se enquadram naquelas condições que podem ser dependentes, será que vale a pena incluí-los? Às vezes eles têm rendimentos, eles têm plano de saúde, então você precisa fazer um cálculo para saber se é mais vantajoso ou não incluir esses dependentes na sua declaração. E para isso nós vamos ver alguns exemplos hoje. Então, em regra, vale a pena quando eles não têm rendimentos tributáveis, mas existem algumas exceções dependendo da renda e das despesas dedutíveis. Então, hoje nós vamos fazer algumas simulações aqui. Então, vamos supor que nós temos o contribuinte aqui, nosso contribuinte exemplo, e vamos lançar essas informações aqui na nossa declaração. Então, esse contribuinte exemplo, ele tem um rendimento tributável de R$500 mil. Vou incluir aqui nessa ficha, titular, novo. Vou colocar um CNPJ qualquer. Essa aqui vai ser uma fonte pagadora exemplo. Fonte pagadora 1. Fonte pagadora 1. Então, vamos supor que ele recebeu R$500 mil de rendimentos tributáveis dessa pessoa jurídica e teve lá, por exemplo, 50 mil de contribuição previdenciária oficial. Então, lancei aqui os rendimentos tributáveis. Então, veja que nesse caso, ele vai ter o rendimento tributável de 500 mil, menos a dedução da Previdência, com isso a base de cálculo dele vai ser de R$450 mil. Com isso, ele vai ter esse imposto de R$ 113.192,87. E essas informações você pode verificar aqui nessa ficha Cálculo do Imposto. Você vem aqui em Resumo da Declaração, Cálculo do Imposto. Você tem a base de cálculo e o imposto devido junto aqui com a alíquota efetiva. Agora, vamos incluir a mãe que será dependente nessa declaração. Então, suponha que essa mãe ela tem rendimentos isentos no valor de R$24 mil, porque ela é sócia cotista de uma empresa e recebe esses dividendos. Então, aqui no programa, eu vou na ficha Dependentes e vou incluir um novo. Vou colocar aqui pais, avós e bisavós que no ano anterior receberam rendimentos tributáveis ou não até R$ 24.511,92. Então, aqui eu vou colocar a mãe do contribuinte. Veja que esses campos que estão com o sinal vermelho, eles são obrigatórios, então preciso informar um CPF e uma data de nascimento. Veja que a dedução por dependente é R$ 2.275,08 e vou dar um OK. Essa mãe, ela tem rendimentos isentos. Então, vou lançar aqui na ficha Rendimentos isentos e não tributáveis, vou colocar novo, tipo de rendimento, lucros e dividendos recebidos. Aqui vou selecionar que o rendimento é do dependente, vou selecionar o beneficiário, que nesse caso é a mãe, e eu vou colocar no CNPJ e o nome da fonte pagadora e o valor.
Vou clicar em OK e fiz a inclusão desse rendimento da mãe, que é a dependente. Então, agora temos a seguinte situação. Temos o rendimento tributável do contribuinte de 500 mil, menos a previdência oficial, que é uma dedução, menos a dedução com dependente, e os rendimentos isentos dessa mãe, eles não vão entrar na base de cálculo, porque eles são isentos. Então, a base de cálculo vai ser de R$ 447.724,92, que são os 450, que eram a base de cálculo aqui anteriormente, menos essa dedução com dependente. E nesse caso, vale a pena incluir essa mãe, já que ela tem rendimentos isentos, porque o imposto vai ficar menor do que se ele não incluísse. E esses valores você pode conferir também aqui na aba Cálculo do Imposto. Terceiro exemplo, a mãe desse contribuinte tem rendimentos tributáveis de 24 mil, porque ela é assalariada. E ela não tem deduções de saúde, nem nenhum outro tipo de dedução. Então, vai ser o rendimento tributável do contribuinte de 500 mil, a previdência oficial, menos 50 mil, a dedução com dependente, menos 2.275,08. Vai entrar na base de cálculo os 24 mil da mãe, porque agora é um salário, um rendimento tributável. Então, a base de cálculo será de 471.724,91. Dessa forma, ele terá um imposto a pagar maior, então não vai valer a pena incluir essa mãe como dependente. Então, aqui no programa, nós vamos excluir esses 24 mil de rendimentos isentos e vamos incluir aqui na ficha de rendimentos tributáveis, nessa aba Dependentes. Aqui vamos incluir um novo, vamos selecionar o dependente, que é a mãe, temos que informar o CNPJ da fonte pagadora, o nome. Aqui, como não é obrigatório, eu vou deixar sem preencher, porque é só a título de exemplo. Então, fonte pagadora B. Aqui ela teve um rendimento tributável de 24 mil. E veja a diferença. Ó, tem aqui imposto a pagar de 112 mil e agora vou colocar o rendimento tributável. 24 mil. Veja aqui a parte do imposto a pagar. Já aumentou, né, a base de cálculo e aumentou o imposto a pagar. Então, vou dar um OK. Aqui na aba Cálculo do Imposto, você também pode conferir esses valores. Agora, vamos ver o exemplo 4. Essa mãe, que é dependente, ela tem rendimentos tributáveis, mas ela tem deduções de plano de saúde. Então, vamos incluir essas deduções. Aqui nós vamos colocar na ficha Pagamentos Efetuados, vou colocar Novo. O código, vou selecionar o código dos planos de saúde no Brasil. É uma despesa realizada com dependente. Vou selecionar o dependente, que é a mãe do contribuinte. Tenho que informar o CNPJ para poder enviar a declaração, mas aqui eu vou lançar só o valor para a gente verificar o cálculo do imposto. Então, vamos supor que nesse exemplo o plano de saúde da mãe custou R$ 12 mil no ano. Então, vou lançar esse valor aqui de 12 mil. Vou dar um OK. Veja que diminuiu o valor do meu imposto a pagar. Porém, mesmo tendo diminuído o valor desse imposto, ainda não vale a pena lançar a mãe como dependente, porque o valor está maior do que quando eu não coloquei ela como dependente. Mas vamos ver um quinto e último exemplo, quando valeria a pena colocar essa mãe como dependente. Aqui nós estamos considerando praticamente os mesmos dados, o mesmo rendimento tributável do contribuinte, o mesmo valor de previdência, a dedução com dependente, os mesmos rendimentos tributáveis da mãe, que é o salário, mas aqui essa mãe ela tem uma despesa com plano de saúde de R$ 23 mil por ano.
Dessa maneira, já vai reduzir mais a base de cálculo, porque vai ser os 450 mil da base de cálculo do titular, menos essa dedução com dependente, mais o rendimento tributável de 24 mil da mãe, menos as despesas com plano de saúde. E dessa forma, o imposto a pagar vai ficar R$ 112.842,22. Isso vai ser um valor menor do que se o contribuinte não lançar a mãe como dependente. Então, nesse caso aqui, acabaria valendo a pena. Então, vamos verificar aqui no programa. Aqui tenho pagamentos efetuados com plano de saúde. Veja que eu tenho 115 mil e agora eu vou colocar aqui 23 mil de valor pago. Veja que eu tenho o meu imposto a pagar no valor de R$ 112.842,22 e eu posso conferir os dados aqui na aba Cálculo do Imposto. E você já sabia fazer essa análise para analisar se vale a pena ou não colocar uma pessoa como dependente? Me conta aqui nos comentários. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que tenha sido muito útil e te convido novamente a conhecer a Escola Contábil. Os links estão aqui na descrição ou também entrar em contato com o nosso escritório caso precise de uma assessoria. Um grande abraço e até o próximo vídeo.